Olá! Seja muito bem-vinda ao encontro 10 do programa Além da Dor. E hoje é um encontro muito importante dentro do ciclo, porque é o nosso encontro inicial da última fase desse ciclo do Além da Dor 2025. É o encontro que nós vamos dar o start na fase do ensinar. E esse ensinar é muito mais do que a gente coletar ferramentas que vão nos ajudar a compartilhar os conhecimentos, as vivências e as descobertas, os tesouros, as grandes maravilhas que a gente conseguiu encontrar aqui durante o programa. É um resgate, é uma consolidação do resgate da nossa essência, a consolidação do resgate do nosso propósito e o início da construção de um pavimento, de uma estrada, de uma jornada nova, que é a jornada, que é a estrada do nosso legado. Eu tenho certeza que você, quando você resgata a tua essência, quando você resgata o teu sentido de vida, o teu propósito de vida, logo você começa a pensar, meu Deus, que ferramentas que eu vou utilizar para deixar minha marca nessa geração, para que as próximas gerações elas possam aprender alguma coisa, eu posso deixar algum ensinamento, eu posso deixar algum compartilhamento para as próximas gerações. E eu tenho certeza que você é essa mulher. E eu estou falando aqui não somente de grandes multidões, porque eu acredito que algumas mulheres aqui, sim, vão deixar um legado para grandes multidões das próximas gerações. Mas o legado mais importante que você pode deixar é o legado para a sua família, é o legado para a sua roda de pessoas mais próximas, mais significativas, dos seus amigos. Existem grandes mulheres na história que deixaram um legado num filho, e aquele filho marcou a história. Então, você que é mulher, você sabe que você tem no seu corpo, na sua essência, esse poder de gerar, esse poder de nutrir, de alimentar. E quando você faz isso, com o teu coração alinhado, com a tua essência alinhada, com o teu propósito muito bem definido, esse legado, ele é muito mais firme. Então é isso, nós vamos iniciar hoje a construção juntas do nosso legado, a construção dessa próxima e derradeira fase do nosso programa. E é por isso que eu vou pedir já aqui para o Nicolas colocar aqui na tela uma ferramenta que nós vamos aprender hoje. Eu vou compartilhar essa ferramenta com você. Pode, por favor, colocar, Nicolas. A pergunta é, pode colocar aqui, Nicolas, o texto? Não, pode voltar, volta uma tela. Quero deixar essa pergunta aqui. Como posso consolidar o resgate da minha essência, propósito, e iniciar a pavimentação da estrada da construção do meu legado? Você vai ter aqui no Além da Dor, aqui no nosso programa, um conjunto de ferramentas muito poderoso, um conjunto muito poderoso, ferramentas muito poderosas e um conjunto muito poderoso de ferramentas que vão nortear a tua construção desse legado. E uma ferramenta que nós vamos aprender hoje, que nós vamos acessar hoje, e eu quero compartilhar como a gente vai fazer isso, é a ferramenta da taxonomia de Bloom. Agora sim, Nicolas, por favor, pode passar. Olha só que interessante. Então, taxonomia de Bloom como ferramenta de pavimentação do legado. Eu não sei se você, aí assistindo aqui comigo, se você já conhece
Eu não sei se você já teve acesso, se você sabe o que significa a palavra taxonomia. Algumas pessoas podem pensar que tem alguma coisa a ver com transporte, né, por causa do táxi e tudo mais, mas é muito mais simples do que isso. Taxonomia é a classificação. É simplesmente um sinônimo da palavra classificação. E Bloom, porque Bloom foi o cientista que desenvolveu essa teoria, né? O nome dele é Benjamin Bloom. Então, ele desenvolveu... Você pode nos orientar como que a gente pode fazer isso com o GPS dele? Se eu tivesse uma caixa, ou se a gente consegue fazer uma caixa mesmo, não sei. Oi? Hã? Pode continuar? Que entrou aqui um... Depois, Nicolas, marca aí para poder a gente editar essa parte, tá? Ah, tá. Ok, mas aí... Ah, maravilha, agora eu já entendi. Então, vamos lá, gente, vamos voltar aqui. Então, a taxonomia é a classificação, é a forma como a gente classifica alguma coisa. E, no caso, nós estamos aqui falando de conhecimento. Então, imagina que você tem algo que você quer deixar como um legado. Então, isso vai se manifestar pelo conhecimento, vai se manifestar por experiências afetivas que você teve, por habilidades que você pode desenvolver. Então, a taxonomia de Bloom, que é a classificação de Bloom, ela vai justamente ser o pavimento, ser a ferramenta. Imagina que para fazer bolo, algum tipo de bolo, a gente precisa de alguns elementos, não é verdade? Acho que para fazer um bolo, a gente precisa, primeiro, de algum tipo de farinha, né? Ou uma farinha de trigo, ou uma farinha de milho, ou uma farinha de aveia, enfim, a gente precisa de uma farinha. Para fazer o bolo, a gente também precisa de algum líquido, né, que faça, que dê ali o molho, né, que faça ali a liga. Esse líquido pode ser um suco de laranja, se for um bolo de laranja, um suco de limão, se for um bolo de limão, um leite de coco, se for um bolo de coco, e pode também ser um leite comum. Mas farinha e leite só não faz o bolo. A gente precisa de outros elementos básicos, como uma manteiga ou um óleo. O ovo também é um elemento muito importante dessa... É que eu estou em aula agora, eu estou estudando. Marca depois para entrar com o áudio desligado. Tá? O ovo e também, bom, eu aqui refazendo aqui como faz o bolo. E o fermento, né? Tem que ter o fermento para ajudar o bolo, geralmente o bolo a crescer. E tomara que cresça, né? Porque também tem vezes, eu já fiz alguns bolos, mesmo botando fermento, o bolo não cresceu, deu uma solada. Só eu sozinha, eu acho que já aconteceu nas melhores famílias, né? Ah, é muito engraçado. Eu já fiz alguns bolos. E aí, depois eu recebi o seguinte feedback. Poxa, da próxima vez, vamos comprar? Minha mãe era uma excelente boleira, mas eu acerto de vez em quando. Mas voltando aqui para a taxonomia de Bloom, da mesma forma que a gente precisa de elementos simples para fazer um bolo, a gente precisa de elementos também para estruturar um conhecimento, estruturar um ensino, estruturar uma experiência, estruturar o repasse de uma habilidade. Então, quando a gente fala de ensino, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala sobre deixar um legado, você precisa ter técnica, você precisa ter uma ferramenta técnica para você estruturar esse legado. A gente tem, por exemplo, na nossa formação do método STAR, né, a gente tem ali os 7 passos para a construção de qualquer tipo de conteúdo. Então, eu quero convidar você que ainda não conhece, ainda não fez o método STAR, você fazer o método STAR conosco, porque você vai acessar essa ferramenta. Mas aqui no Além da Dor, eu vou ensinar para vocês, eu vou compartilhar com vocês a ferramenta da taxonomia de Bloom. Por quê? Porque ela é ainda mais elementar, ela é ainda mais importante para você conseguir estruturar e para você conseguir captar a essência de algum ensinamento e, dessa forma, você passar esse ensinamento. Bom,
A taxonomia de Bloom, que é uma classificação, como eu já falei para vocês, ela tem 3 classificações. Então, a gente tem o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. São palavras simples, né, para quem está acostumado a estudar, mas para ficar ainda mais simples e mais profundo, para você se apropriar desse conhecimento, eu vou falar aqui rapidamente sobre o que cada domínio desse dá conta. E, claro, a parte mais importante, como a gente utiliza isso para a construção de um legado, como a gente aprende a utilizar essa ferramenta. Pode passar, Nicolas. Bom, então, o primeiro domínio é o domínio cognitivo. Então, o domínio cognitivo, né, a aprendizagem cognitiva, ela vai ter a ver com os processos como a nossa memória, interpretação, pensamento crítico. Né? No domínio cognitivo estão todos os objetivos que enfatizam a recordação ou reprodução de alguma coisa que foi previamente aprendida. A ênfase está na capacidade ou habilidade para realizar as tarefas cognitivas que envolvem desde o reconhecimento de uma informação específica até a aplicação ou avaliação dessa informação para a solução de problemas ou criação de alternativas. Vamos trocar em miúdo aqui? É muito simples. Por exemplo, vamos dizer que a Amanda seja uma cabeleireira. Então, ela vai ensinar alguém a cortar cabelo. Então, a primeira coisa que ela pode fazer é uma apostila, não é verdade? Uma apostila de como cortar cabelo. Ali, talvez, ela vai botar os tipos de rosto, os tipos de tesoura, os tipos de cabelo, né? Os tipos de técnica para cortar. Então, o domínio cognitivo, ele trata da informação que a gente precisa lembrar para executar alguma coisa. Então, o cognitivo é o que a gente costuma chamar de conteúdo. Né? Qual é o conteúdo de uma determinada habilidade que você vai deixar, que você vai ensinar? É o conteúdo. Então, os tópicos, né, daquilo que você vai desenvolver, a descrição desses tópicos e o desmembramento disso, ele pode ser você simplesmente saber lembrar, né, saber lembrar o que foi falado. Então, eu fiz o curso da Amanda de como cortar cabelo, e eu lembro que os tipos de cabelo são esses, os formatos de rosto são aquele. Então, o primeiro nível, né, de aprendizado dentro do cognitivo é você simplesmente conseguir lembrar daquilo que você assistiu. Então, isso tem a ver com domínio cognitivo. Mas o aprendizado, ele não diz respeito somente a isso. Você sabia que para uma informação colar no nosso cérebro, né, imagina assim, eu vou fazer uma ilustração, mas é exatamente assim que acontece, tá? Exatamente assim, metaforicamente falando. As sinapses, que são as conexões entre os neurônios, a forma como a informação ela é consolidada no nosso cérebro, ela é feita através de transmissões. E no meio desses neurônios existe o que a gente chama, né, a gente até chama no practitioner, na pós-graduação, de suquinho neural, né, que são os neurotransmissores e os líquidos que banham ali a região cerebral. E dependendo da qualidade desse suquinho neural, ou seja, dependendo dos neurotransmissores que estão ali banhando aquela cadeia de neurônios que está registrando aquela informação, esses neurônios podem se conectar e realmente formar um conhecimento consolidado, ou seja, o que a gente chama de engrossamento da bainha de mielina, que é uma proteína que vai ligando esse conhecimento. Ou então, dependendo da qualidade desse neurotransmissor, ou seja, se não for um neurotransmissor legal, ele vai desconectar. Sabe quando você começa a assistir uma coisa, né, às vezes uma aula, ou às vezes um vídeo, e que, de repente, quando você vê, você está totalmente desconectado com aquela informação, você nem sabe mais o que aquilo quis dizer? É exatamente isso que acontece. Então, por isso, pode passar o próximo, Nicolas. Por isso, um dos domínios mais importantes no ensino-aprendizagem é o domínio afetivo.
O que é o domínio afetivo? Ele é expresso pelo grau de internalização dos valores. Então, imagina o seguinte, neurocientificamente falando, se você consegue gerar um alto grau de afetividade, ou seja, se você consegue fazer com que o cérebro seu ou de outra pessoa, né, considere aquela informação muito relevante, os neurotransmissores que vão circular ali dentro daquele suquinho neural vão se engrossar da bainha de mielina e vai formar ali aquela informação. Aquela informação vai ser consolidada. É o que a gente está vendo ali com a palavra internalização, ou seja, realmente vai haver uma acoplagem daquela informação. Percebe? Então, o domínio afetivo, ele vai englobar os objetivos que estão relacionados com os sentimentos e valores, né? Como o Bloom falou lá em 1968, ele falou assim, os objetivos afetivos variam desde a atenção simples até fenômenos selecionados, até qualidades de caráter e de consciência complexas, mas internamente consistentes. Da mesma forma que o domínio cognitivo, Amanda, ele tem aquela coisa de você simplesmente decorar e vai até o momento que você consegue, não somente decorar, mas você consegue aplicar aquele conhecimento, você consegue até avaliar quando alguém está aplicando aquele conhecimento, o nível que aquela pessoa tem, ou seja, desde o nível mais básico da escadinha até o nível mais alto, que é o nível da avaliação. No afetivo, a gente também encontra isso. Então, o primeiro nível é o seguinte, né? Prestei atenção. Então, assim, chamou atenção. Me chamou atenção aquele conteúdo. Domínio afetivo. Vi vantagem. Sabe aquela coisa? Ih, legal isso, vi vantagem. Então, esse é o primeiro nível de afetividade. É você gerar uma resposta do teu corpo, do teu interesse, né? Dos teus sistemas representacionais para você colocar atenção e foco naquilo. Isso é o básico do afetivo. Mas isso vai até o topo. Qual é o topo? Olha o que o Bloom fala. É você construir qualidades de caráter e de consciência complexas. Ou seja, essa informação, esse conhecimento afetivo, ele pode fazer tanto sentido de se tornar até um valor para a pessoa. Então, pensa, alguém que tem a capacidade de, ao transmitir algo num nível tão forte, tão poderoso, de afetividade, que gera crença no outro, que gera valores no outro. Então, por exemplo, quando a gente está falando de liderança, de influência, quais são as ferramentas, quais são as habilidades que o comunicador desenvolve, que o professor desenvolve, que o palestrante desenvolve? No nível qual, gente? Afetivo. Que ele não somente faz a pessoa ver vantagem nisso, mas pode fazer alguém até num nível mais alto. Gerar aquilo como... Não, cara, a Dani falou, eu acredito. Não preciso nem, né? Eu acredito, eu quero para a minha vida, isso vai virar um valor para a minha vida. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E vocês perceberam que isso não tem a ver com o cognitivo? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O conhecimento, ele se desdobra nessa classificação. Cognitivo, afetivo e, por último, Nicolas, psicomotor. Bota aí para a gente conhecer. O psicomotor, ele vai enfatizar as habilidades motoras e a coordenação neuromuscular. Vamos voltar para a Amanda cabeleireira. Entenda bem, o nível psicomotor, ele está sempre relacionado com o cognitivo e com o afetivo. Sempre. Ele não existe sozinho, mas ele é um grande complemento. Porque ele é a expressão da nossa fisiologia, do nosso corpo, em demonstrar aquela habilidade. E fazer a outra pessoa aprender aquela habilidade. Então, por exemplo, no curso da Amanda, de corte de cabelo, tem que ter o quê, gente? Prática.
tem que ter a prática. Porque, às vezes, eu posso saber direitinho o tipo de tesoura, o tipo de cabelo, o formato do rosto. Eu posso estar super interessada em aprender a cortar cabelo, porque eu gosto, é uma profissão que eu amo. Eu quero aprender a cortar o cabelo para trabalhar com isso, ou para cortar o cabelo da minha família inteira. Não importa. Você pode... Vou virar cabeleireira para o resto da vida. Você pode ter um alto nível afetivo, mas se você não tem a prática, como é que vai ser? Então, o psicomotor é a mão na massa, é a prática da coisa. Então, por exemplo, todas as formações, gente, todas as formações do Instituto Daut, todos os métodos do Instituto Daut, a pós-graduação inteirinha do Instituto Daut, o programa Além da Dor e qualquer outro programa que você já tenha participado no Instituto Daut, ele está todo classificado em Bloom. Ou seja, existem momentos específicos que a gente valoriza o psicomotor, momento específico que a gente valoriza o afetivo, e momentos específicos que a gente valoriza o cognitivo, e momentos específicos que a gente faz uma mescla desses também. E, dessa forma, quando você passa por uma experiência de ensino-aprendizagem no Instituto Daut, você tem o quê? Essa experiência que vocês têm, essa experiência completa de estar conectado, de fazer sentido para você, de conseguir colocar em prática. É essa a promessa. Então, eu estou dando aqui o pulo do gato, né? Como é que fala, Amanda? O segredo, né? A fórmula da Coca-Cola, para vocês construírem também nos seus conteúdos, na sua vida. Gente, até mesmo em coisas simples. Na educação dos seus filhos, por exemplo. Você quer ensinar uma coisa para o seu filho. Adianta você só ensinar como ele vai fazer? Ensinar o que ele tem que fazer? Olha, quando você acordar, você tem que escovar o dente. Você tem que arrumar a cama. Você pode botar até uma apostila maravilhosa de como escovar dente, mas se você não conseguir convencê-lo no nível afetivo, ou seja, né, aí vai para um outro tema que é metaprograma, né? Ou a fuga da dor, ou a busca do prazer, mas isso é só para quem é Master Practitioner que vai estar me entendendo aqui, ou quem vai se matricular no próximo Master. Mas olha só, fica aqui comigo. Olha que interessante. Se você consegue, na vida do teu filho, ensinar para ele o que é importante, ou seja, cognitivo, né? A informação. Mas lembrando que você também tem que prestar atenção no nível afetivo, ou seja, que tem que fazer sentido para ele o que você vai falar. Vou fazer um parêntese rápido aqui, bem rápido, que hoje o nosso time está totalmente programado aqui. Eu estou olhando direto para o relógio, mas eu vou falar isso. Muitos pais perdem a afetividade dos filhos, ou seja, perdem a conexão com os filhos, porque não querem explicar nada em nível afetivo. Falaram assim para os filhos. Mas por que, pai, que eu tenho que fazer assim? Mas por que, mãe, que eu tenho que fazer assim? Porque eu quero, ou porque é assim tem que fazer. E ponto. O que acontece com os neurotransmissores no cérebro dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo desse adulto? Ele desconecta totalmente a balinha de mielina. Aí é o famoso entra pelo ouvido e sai pelo outro. Então, olha só que importante esse conteúdo dessa aula. Então, tem o cognitivo, que é o quê? A informação. Tem o afetivo, que é a cola, né, que faz sentido. E o psicomotor. Talvez, no início, você vai ter que pegar a mão da criança e, é assim, de cima para baixo, de baixo para cima. Arruma a cama, vem aqui com a mamãe, estica o lençol, dobra na metade, dobra no quarto. Vocês estão entendendo? A gente tem que pegar e fazer com a criança. E é exatamente o que está escrito ali. É o neuromotor. O que é neuromotor? Neuro, de neurônio, de cérebro, de mente, e motor, que é o movimento do corpo. Então, psicomotor é o nosso terceiro domínio.
Então, estamos aí. Gente, vamos abrir as câmeras e receber nossas queridas Marilza, Vivi, Adriana, Márcia, Tati, Ana, Débora. Eu quero avisar que hoje, agora, nesse momento, eu vou dar a orientação para vocês do que nós vamos fazer, porque eu falei que hoje é dia de ensino-aprendizagem. Como que você pode desejar construir um legado sem você botar a mão na massa? Hoje é dia de botar a mão na massa. Hoje é dia de trabalhar. Ok, meninas, mulheres lindas? Mão na massa, ó, arregaça a manga aí, bota aí, né? Dobra a manga e vamos colocar a mão na massa, certo? Olha só, nós vamos fazer, aqui ao vivo, nós vamos fazer 3 grupos. Você que está assistindo a gravação, a minha sugestão é que você ouça a orientação do exercício, pare o vídeo, faça o exercício, utilize o complemento, né, que você vai ter acesso, que é o resumo da fase 1, o resumo da fase 2 e o resumo da fase 3. E aí, quando você realizar a tarefa, aí você volta para a gente terminar esse encontro, ok? Então, meninas, muito bom ver cada uma de vocês aqui. Nós tivemos essa introdução com esse conteúdo da taxonomia de Bloom. Muitas de vocês já tiveram acesso a essa informação, mas o que é importantíssimo agora é que nós vamos fazer algo aqui, nós vamos produzir algo. Vocês vão estar, eu vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Nicolas, bota para mim a próxima tela da tarefa. O que nós vamos fazer? Qual é a tarefa? A tarefa é a seguinte, chegou a hora de trabalhar, hein? Em ação, vamos embora. Primeira tarefa, vocês vão elaborar uma breve e assertiva apresentação. Serão 3 grupos, tá? Então, vai ter o grupo 1, que vai ficar com a fase 1 do Além da Dor, que são os encontros 1, 2 e 3. Aí vai ter o grupo 2, que vai ficar com a fase 2, né, da ressignificação, que foi o encontro 4, 5 e 6. E o grupo 3, que vai ficar com a fase 3, que foi o aprendizado, que foram os encontros 7, 8 e 9, ok? Então, vocês vão se multiplicar em 3 grupos e cada grupo vai fazer uma breve e objetiva apresentação de 5 minutos que aborde os significados das fases do programa, reconhecer a dor, ressignificar e aprender, considerando a estratégia de Bloom. Qual é a forma mais certa da gente conseguir interiorizar um conhecimento? Não tem outra melhor, aplicando. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o conteúdo, né? Tem lá no grupo, que foi colocado hoje, mais cedo lá no grupo. Existe lá, resumo da fase 1, que vai ficar com o grupo 1, resumo da fase 2, que vai ficar com o grupo 2, resumo da fase 3, que vai ficar com o grupo 3. Então, vocês vão resgatar, vocês vão revisitar esses conteúdos do encontro, dos 3 encontros e lembrar, colocar, ir lá na memória e lembrar, poxa, olha, nesse encontro 1, esse momento aqui foi um momento onde a gente fez psicomotor. Esse momento aqui foi um momento que a gente fez afetivo. Esse momento aqui foi mais relacionado ao aprendizado, ao cognitivo. Então, vocês vão fazer um resumo, vocês vão trazer um resumo de cada uma das fases e essa apresentação deve conter, no máximo, 5 minutos. Então, é um resumo mesmo. Mas vocês vão falando, olha, gente, no encontro 1, nós vimos isso, isso e isso. Isso aqui foi do cognitivo, teve esse momento afetivo. Nesse encontro não teve nada que a gente conseguiu lembrar de psicomotor. Vamos dizer, né? Aí, e o encontro 2, a gente fez isso, isso e isso. Isso era afetivo, isso era cognitivo. Compreenderam? Tá. Então, vocês vão ter 25 minutos para fazer esse estudo juntas. Mas não para por aí. Vocês também vão ter hoje uma prova prática de administração do tempo. O que é uma prova prática de administração do tempo?
Além dessa tarefa, que é a tarefa principal, vocês terão mais 2 pequenas subtarefas. E vocês vão se organizar para entregar as 3 tarefas dentro do tempo previsto. Tá? Quais são essas tarefas? A primeira tarefa é fazer leitura e tudo mais, e fazer o resumo e apresentar. Isso inclui quem vai apresentar, se quem vai falar o quê e tudo mais. A segunda tarefa é bem simples. Vocês, no grupo, vão conversar, separar alguns minutos, por isso que é prova de administração do tempo. Vocês vão conversar sobre alguns minutos sobre o nosso encontro de culminância, que vai ser no nosso próximo final de semana. E vocês vão descrever pelo menos 3 expectativas que vocês têm. Aí vocês vão combinar, né? Vai ser em grupo, então vocês vão ter que decidir em grupo. Né? Vocês vão ter que alinhar e falar pelo menos uma expectativa no nível cognitivo, uma expectativa no nível psicomotor e uma expectativa no nível afetivo em relação ao nosso evento de culminância. Tá? Então, vocês vão avaliar, vão separar dentro dos 25 minutos um momento para você colocar essas expectativas. E, por fim, vocês também vão... E aí vai ser muito breve, porque essa terceira tarefa, ela não será realizada nesses 25 minutos, mas vocês vão precisar se organizar para executar essa tarefa depois, que é o seguinte. O grupo 1 vai ser analisado pelo grupo 2. Ou seja, o grupo 2 vai dar um feedback em relação a como o grupo 1 fez a sua apresentação em relação à taxonomia de Bloom. Sabe? Por exemplo, o grupo 1 fez lá a sua apresentação, falou, olha, isso aqui foi afetivo, e aí o grupo 2 vai observar muito bem essa apresentação do grupo 1, que vai lembrar os conteúdos e tudo mais, e vai falar, não, olha, foi muito bom quando vocês lembraram que isso foi afetivo, foi muito bacana que vocês lembraram dessa parte que foi realmente psicomotor. Então, um grupo vai dar feedback para o outro. Então, o grupo 2 vai dar feedback para o 1, o grupo 3 vai dar feedback para o 2, e o grupo 1 vai dar feedback para o 3, tá? Um grupo vai prestar atenção e dar feedback para o outro. E como vai ser esse feedback? Uma mensagem de texto simples que vai ser colocada no grupo do WhatsApp. Tá? Então, vocês vão combinar, nesse tempo aqui, quem é que vai fazer, né, quem é que vai fazer esse feedback, se vocês vão fazer esse feedback juntos, tá bom? Bom, pergunta da Vivi. Fala, Vivi. Ô, Dani. Boa noite. Sim, querida. Boa noite, tudo bem? Parece que não está gravando, não sei se é impressão minha, só para você dar uma verificada aí. Tá gravando? É porque não tá gravando no Zoom, então. Tá gravando. Hã? Tá gravando. Obrigada, Vivi. Tá gravando, sim. É que talvez... tem que ser no Zoom, Nicolas. Tem que botar no Zoom. Se você não botou, bota, porque a gente tá com todas as IAs. Bota aí, por favor. Obrigada, Vivi. Obrigada. Bom. Mais alguma pergunta, meninas? Podemos, então, seguir? Olha, então eu vou fazer o seguinte. A Marilza vai fazer o grupo 1 com a Vivi, tá? A Adriana vai fazer o grupo 2 com a Tati. E a Marcinha vai fazer o grupo 3 com a Ana e com a Débora, ok? Maravilha? Pode ser assim, Nicolas? Então, grupo 1, Vivi e Marilza. Grupo 2, Adriana e Tatiana. Grupo 3, Márcia, Ana e Débora, ok? E quando eu der aqui o start, vocês irão para a execução. Agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida em relação à tarefa?
25 minutos, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Se coordenem para fazer a tarefa principal e as subtarefas, né? A tarefa da expectativa e a tarefa do feedback. Lembrando que a tarefa do feedback não é agora, é só depois. Ok? Maravilha? Estão prontas, meninas? Então, ó, dica. Isso é dica. Nunca vi Dani Daut nem Dani Alencar dar dica, mas isso tem cara de dica. Não é momento de, né, perguntar como é que foi o final de semana, não é momento de falar de outro assunto, porque temos 25 minutos e um comando assertivo e muito objetivo. Então, cada segundo precisa ser muito bem aproveitado. Então, é também uma prova de administração do tempo. Porque nessa altura desse campeonato, nessa altura da jornada, nós já somos mulheres que reconhecemos a dor, que ressignificamos a dor, que aprendemos com a dor e agora nós estamos construindo algo para deixar como um legado. Então, são habilidades já num outro nível de comportamento, num nível focado e no nível de cumprimento de propósito, de resgate da essência. Então, bora lá! 25 minutos, valendo! Divirtam-se! Olá! Estamos de volta, queridas! Eu amo ver esse sorrisinho de vocês. Eu amo ver esse sorriso, estou com saudade desse sorriso. Agora estou com vocês aqui, estou com vocês aqui, estou com vocês aqui. Estou com vocês em todo canto. Vamos começar, então? Vamos... Oi? Vamos lá, vamos começar, então. Grupo 1, vamos ganhar tempo. Eu quero, então, pedir o grupo 1, valendo. Você aguardando o tempo aqui para marcar os 5 minutos, viu? E aí, quando estiver terminando, faltando 30 segundos, eu vou avisar vocês para vocês finalizarem, tá, queridas? Então, vamos lá. O grupo 1 era Marilza, não é isso? Marilza e Vivi, não é isso? Isso, nós duas. Maravilha. Então, valendo! Então, nós fizemos, né, uma andança no ciclo 1, né? Muita coisa gostosa, muita coisa boa, que a gente teve que correr depois. Mas aí nós decidimos que algumas coisas ia mais o cognitivo, afetivo e assim por diante, o motor. Aí nós colocamos como que as estações da fase da mulher, que você explicou para a gente, que foi muito interessante, outono, inverno, primavera, verão, nós colocamos que era mais cognitivo, porque você estava explicando para a gente, né, todas essas fases. E aí nós colocamos que o nosso relato de história de vida, para nós pensarmos, né, na nossa infância, escrever o nosso relato, a nossa história de vida, nós colocamos como afetivo e motor, porque nós tivemos que fazer, foi uma tarefa que você colocou para que a gente fizesse. Aí as dores, né, emocionais da mulher, a reestruturação das dores emocionais, não só da mulher, como das pessoas, né? A perda do ente querido, a rejeição, o trauma, divórcio, separação, fim de relacionamentos, pressão social, tudo isso nós colocamos como emocional, afetivo e também cognitivo. Por quê? Porque a gente aprendeu a como lidar com aquilo. Você nos ensinou, nos deu ferramentas de como que a gente vai lidar com aquilo e como que nós vamos fazer com os nossos pacientes para que eles saiam daquela dor, para que eles vivam além da dor, né? Como que eles vão lidar com a rejeição? A rejeição, nós sabemos, é uma janela que está lá dentro dele, né? No inconsciente dele, de acontecimentos, talvez até da vida intrauterina,
passando por todas as fases, mas o cérebro não sabe, ele é atemporal, ele não sabe quando que aquilo ali aconteceu. Ele não sabe. Então, nós é que temos que demarcar. Então, isso é uma cognição, nós temos que aprender a lidar com isso para ensinar o nosso cérebro que aquilo já passou, não é sobre aquilo, eu não vou viver segundo aquilo, eu vou mudar, eu vou tomar atitudes, eu vou agir, eu vou reestruturar a minha dor. Então, nós colocamos assim, tá certo? Aqueles 3 momentos que você falou, o momento mais engraçado, o momento mais triste, procurar a dor latente, nós colocamos mais como afetivo, tá certo? A nossa declaração, nós colocamos que era motora e cognitivo, a nossa declaração. Por quê? Nós fizemos uma declaração de que nós iríamos mudar de atitude, que nós iríamos aprender para fazer a diferença na vida das pessoas, para superar as nossas próprias dores e ajudar as pessoas a superar as suas próprias dores. Então, eu tenho que ser curada para curar. Se eu ficar doente, eu não vou conseguir curar as pessoas, né? Então, eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que empreender, eu tenho que buscar, né? E o respaldo científico que você deu para a gente, que foi muito importante, daquele alinhamento entre o pensamento, entre a emoção, tá certo? Entre os sentimentos, aquele respaldo científico que você deu para a gente, entra esses 3, né? Entra tanto o cognitivo, como o motor, como o emocional, que é o afetivo, e os exercícios que você nos deu também para a gente fazer, que foi muito gostoso. Até hoje eu fiz eles misturados com os outros que eu faço toda segunda-feira e quarta-feira, tá? Aquele suco que você deu para a gente fazer também foi muito importante. Que mais? Eu creio que foi mais a árvore, a história da árvore do castor, né, que entra as marcas na vida da árvore. Eu achei muito interessante aquilo, que os seus frutos saíram com marcas, e nós, através da epigenética também, muitas vezes, né, nós marcamos a nossa descendência, marcamos os nossos filhos, e aí nós precisamos aprender a trabalhar com isso. A querida Marisa e a Vivi, essa dupla maravilhosa. Conversamos bastante, viu? A Vivi muito é bom, ótima. muito Ela bom. pediu para eu falar, eu falei. Muito bom. Eu vou online, viu, Vivi? Aquela pergunta que você me fez é online. E a Vivi e a Marilza falou super bem, né? Foi muito bom o resumo. Espero ter compartilhado bem com vocês. Com certeza, foi maravilhoso, Marilza. Queridas, deixa eu colocar aqui no Flip algo que vai ajudar vocês a identificarem a essência da taxonomia de Bloom. Foi muito interessante a forma que vocês observaram. Eu só quero aprofundar alguns detalhes, porque, assim, hoje é o primeiro momento, né, que a gente está tangibilizando a taxonomia de Bloom. Mas eu vou pegar o próprio exemplo da taxonomia de Bloom para explicar para vocês o que eu fiz aqui, que nesse conteúdo teve as 3 coisas, tá? Então, assim, quando eu expliquei para vocês o que é a taxonomia de Bloom, quais são os domínios, domínio cognitivo é isso, domínio afetivo é aquilo, domínio psicomotor é aquilo outro, isso foi a parte cognitiva, certo? Os slides, a tela, etc. Agora, quando eu falei da importância, da relevância de se conhecer a taxonomia de Bloom, aí eu toquei na parte afetiva. E eu não sei se vocês repararam, eu comecei por aí, certo? Quando eu falei como que vocês aplicam, em que lugares a gente aplica a taxonomia de Bloom, aí eu fui entrando um pouco na questão do psicomotor e eu fechei a parte do psicomotor no final com o exercício, certo? O que eu quero dizer para vocês?
Existe uma relação entre a taxonomia de Bloom e o que a gente chama do Golden Circle, que é o círculo dourado do Simon Sinek. Inclusive, eu aconselho vocês a ver esse TED Talk, tá? Do Golden Circle, o círculo dourado do Simon Sinek. Também tem a ver com transmissão, ensino-aprendizagem, conteúdo, conceito. O Simon Sinek, ele é um grande doutor, um professor de comunicação, ele fala o seguinte: comece pelo porquê. Inclusive, tem o livro dele, Comece pelo Porquê. Então, pensa o seguinte: primeiro, a coisa mais importante para eu poder capturar a atenção da minha audiência, para eu poder capturar a atenção do meu público, eu começo com o porquê. Por que aquele conteúdo é importante? Dentro da taxonomia de Bloom, qual é o domínio que toca o porquê? Afetivo. Domínio afetivo. Então, o porquê do Simon Sinek, ele é correspondente ao domínio afetivo, certo? Então, toda vez que eu tiver um conteúdo, a melhor estratégia cronológica para eu abordar é eu reforçar logo no início o domínio afetivo. Por que o teu cérebro tem que prestar atenção no que eu estou falando? No que aquilo vai mudar a minha vida? Por que aquilo é importante para mim? Qual o objetivo de eu conhecer esse conteúdo? Aí, o Simon Sinek, ele fala de de uma segunda camada, que é a camada do como. Como que eu aplico isso? Como que eu faço isso? E é mais ou menos, o como é mais ou menos uma mistura, né, o domínio que aqui ele tem uma mistura do domínio psicomotor com o domínio cognitivo, certo? Ele tem um pouquinho do que, né? Mas ele também tem um pouquinho de como que faz isso quando eu boto a mão na massa, tá? Como eu aplico isso? Então, aqui no como, vai ter uma predominância do domínio psicomotor. Mas vocês lembram que o psicomotor ele depende do afetivo mais o cognitivo? Vocês lembram? Então, quando eu estiver abordando como, eu vou estar abordando os três. Mas o resultado vai ser o psicomotor, certo? E, gente, só no final de tudo, quando termina tudo, se você seguir a estratégia do Simon Sinek, é que você vai para o quê? Tá? E aí o quê é puro. O que é o quê puro? Domínio cognitivo, tá? Eu estou fazendo aqui uma correlação para vocês fazerem essas perguntas, entendeu? Começa pelo porquê, depois vai para o como e depois coloca o quê. Dessa forma, você vai ter uma estruturação daquele conteúdo que você está fazendo. E eu já vou aproveitar aqui, já vou deixar o dever de casa para vocês. Só que esse dever de casa aqui, ele vai poder ser feito até o final do nosso ciclo, ok? E o que vai ser isso? Não é obrigatório, mas é desejável. É uma oportunidade que você vai ter de construir um conteúdo seu. Qual o conteúdo, Dani? Você reconheceu uma dor no programa Além da Dor. Você ressignificou essa dor. Você aprendeu com essa dor. E agora você vai construir um conteúdo para deixar um legado para as próximas gerações que nasceu dessa dor. Ok?
Então, você vai pensar uma dor que você tinha quando começou o programa, uma dor que você ressignificou, uma dor que você aprendeu com ela, e agora, na parte do legado, na parte do ensino, você vai construir um material seu. Que material é esse, Dani? Pode ser uma mini palestra, pode ser uma palestra inteira, pode ser um conteúdo, um e-book, pode ser uma redação, um relato, pode ser uma nota, pode ser um artigo científico, um artigo livre, ok? Entenderam? Compreenderam? Então, esse material você vai fazer e vai enviar para a nossa equipe e eu vou guardar esse material. Por quê? Porque vocês são aí, né, vocês que estão aqui, minhas embaixadoras, né, vocês são precursoras do programa Além da Dor. Então, todas as vezes, tudo que vai acontecer daqui para frente, nos próximos ciclos do Além da Dor, eu sempre vou lembrar de vocês e desse legado que vocês deixaram plantado no Além da Dor, que é da sua dor específica. Os próximos ciclos do Além da Dor, nós estamos coletando, né, o feedback de vocês, mas os próximos ciclos do Além da Dor, eles serão bastante específicos e focados em dores específicas, com conteúdos específicos, de dores específicas. E como a gente combinou lá no início, nós vamos contar com a vivência de vocês no programa e a vivência de vocês nessa trajetória dentro do programa. Então, esse produto, esse legado, esse trabalho que vocês vão fazer e entregar para nós, ele vai ser uma referência para os próximos programas, Além da Dor, para a vida de outras pessoas, de outras mulheres dentro do programa. E quem sabe aí mais o que Deus, o que o universo vai preparar para nós, em termos, né, em tudo que está relacionado ao programa Além da Dor, ao legado. Tá? Então, assim, você quer participar disso, você quer registrar, deixar um registro disso e até mesmo, né, começar a estruturar um programa seu, um curso seu, uma palestra sua, um roteiro teu, vai ser também uma oportunidade que você tem de ter o meu feedback, o feedback da nossa equipe em relação a esse trabalho que você está construindo. E aqui, fazendo um breve, já que eu estou nesse frame aqui, eu vou aproveitar rapidamente e vou falar do nosso encontro de culminância, tá? Vou falar do nosso encontro de culminância. Eu estou vendo alguns lugares para a gente fazer aí o nosso encontro na parte da manhã, né, que para quem vier no presencial, e vou passar para vocês as orientações. O que eu quero pedir a vocês? Todas vocês devem fazer o check-in, para eu saber quantas pessoas vão estar no presencial, quantas pessoas vão estar no online, para a gente poder se organizar. Então, eu vou pedir que, no máximo, até amanhã, meio-dia, preferencialmente hoje ainda, assim que terminar, você faça o seu check-in. Se vai vir presencial ou se vai fazer online, não importa, faz o seu check-in, para que a gente possa, amanhã, fechar as reservas dos locais e se preparar aqui dentro do nosso espaço para receber vocês da melhor forma possível, né? Vai ser muito chato se a gente fizer reserva e tal, depois não ter reserva para você e você não conseguir participar. Então, faça o seu check-in hoje, ainda preferencialmente, no máximo até amanhã, porque vai ser muito importante para a nossa organização. Tá, queridas? Bom, vamos seguir aqui, vamos aplaudir mais uma vez as nossas queridas que deram um lindo resumo para nós, e eu vou aqui sentar para ouvir, então, aí como que foi o segundo grupo. O segundo grupo foi Tati e Adriana, não é isso? Isso. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, queridas. Então, a segunda parte é sobre ressignificação, né? Então, como que a gente aplicou, né, tudo isso dentro ali da ressignificação? A gente começou falando assim sobre o ato de ressignificar, que é importante, né, falar, embora todas aí tenham ciência, mas a gente resolveu colocar que envolve a alteração da percepção de significado atribuído a experiências.
Então, na ressignificação, nós colocamos que nós começamos pelo afeto, que é entender as emoções, as atitudes, os valores causados por essa emoção. Então, é compreender isso. Através disso, a gente acaba entrando no psicomotor, porque o que está aqui dentro, o corpo fala. Então, começa a vir ali as sensações e tudo mais. Então, assim, através do psicomotor, ouvir o que o nosso corpo está falando referente a essas emoções e como podemos começar a usar nossas habilidades para mudar esse cenário. E, por último, ficou o cognitivo, né, que a gente colocou, que é usar o conhecimento, as habilidades, as técnicas que o curso nos forneceu para que a gente pudesse ressignificar mesmo essa dor, para que ela não causasse mais o efeito que causa nas nossas emoções, no nosso corpo, né, para quando a gente olhar para aquela dor, para aquele passado, a gente olhar e aquilo não doer mais. E a gente entender que foi parte do nosso processo, do que nós somos hoje, né, na verdade. Então, é um sinal de superação do que nos causa dor, vivendo uma nova percepção. Então, foi assim que a gente aplicou a taxonomia de Bloom. Aí, não sei se a Tati quer complementar com mais alguma coisa. Quando nós estávamos conversando, até achamos que o tempo passou rápido demais. Só para ficar registrado. Só para ficar registrado. Boa. Mas é isso mesmo. Primeiro nós estávamos naquela. Eu, no caso, fiquei mais na dúvida se era primeiro psicomotor ou o cognitivo, o afetivo. E a Adriana falou, e quando você veio com a sua fala depois do grupo 1, complementou, que realmente começa com o nosso afetivo, o que a gente sente, aí ali a gente reconhece mesmo o que vai ser, o que está acontecendo, e dali a gente passa para a segunda parte da taxonomia, que é o psicomotor, que é o gatilho, o que te leva ao que você quer ressignificar, e depois vem a aprendizagem, mas sempre a aprendizagem com enfoque na gratidão, no que aquilo trouxe para a gente, o que aquilo criou na nossa identidade, não com aquele aspecto de dor novamente, mas no que aquilo trouxe de aprendizagem mesmo, do positivo, da gratidão. Apesar de ter sido algo ruim, mas o que eu posso tirar de bom para poder ressignificar aquele momento. Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês, parabéns, meninas. Vamos aplaudir aqui as nossas queridas. Olha só. Vou dar a caixa preta para vocês aqui do Além da Dor, tá? Preste atenção a uma coisa. A taxonomia de Bloom, no Além da Dor, ela teve uma estratégia macro e ela tem uma estratégia micro. Como assim, Dani? Explica aí. A estratégia macro é a seguinte, vocês viram que o programa ele está estruturado em 4 fases, certo? Em 4 fases. E cada fase tem quantos encontros? 3 encontros. Então, no nível macro, o primeiro encontro de cada fase, ele tem um foco cognitivo. Nível macro, tá? No segundo encontro, mais para o afetivo. E no terceiro, mais psicomotor. No nível macro, global. E eu vou provar para vocês. Agora, no nível micro, todo encontro vai ter os 3 domínios. Vocês estão entendendo? Todo encontro, eu chamo a atenção de vocês para o afetivo, para a importância daquele conteúdo. Eu sempre trago uma base científica, um conhecimento científico que calça aquela atividade ou aquela informação. Vocês repararam isso?
Tem sempre uma base, sempre uma referência, tá? E tem também psicomotor, tem alguma técnica, tem alguma atividade, tem alguma coisa, tem alguma prática. Então, nos três, em todo encontro, tem os três domínios. Porque é isso mesmo, vocês não iam aguentar se fosse um encontro inteiro sem esses três. E é por isso que é chato participar de alguns eventos, de algumas aulas, e é por isso que é legal participar das aulas do Instituto Daut. Por quê? Porque toda aula, todo evento, todo programa, tudo que acontece aqui, sempre vai ter os três elementos. Entenderam? Agora, num nível macro, quando eu pensei na estruturação do programa, cada fase, ela teve um foco. Vocês repararam que, por exemplo, quando a gente estava falando de ressignificação, o primeiro encontro da ressignificação, que foi o encontro 4, a gente deu um mergulho na ciência, em como a ciência vê a ressignificação em várias abordagens de desenvolvimento humano. Quem lembra? Foi qual encontro? Foi o encontro 1 da fase 2. Lembra? Domínio, foco, cognitivo. Vocês lembram? Aí o que acontece? No segundo encontro, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer a técnica. Vocês estão entendendo? O relato ele iniciou lá no início com a metáfora, com a base científica. Depois, o segundo encontro afetivo iniciou o relato. E na última fase, nós o quê? Nós fizemos a técnica com o relato, que é o psicomotor. Vocês estão entendendo? Então, tem uma estratégia ensino-aprendizagem por trás do programa. E por que eu estou abrindo a caixa preta para vocês? Para vocês entenderem como é que funciona a cabeça da Dani. A cabeça da Dani tem uma estratégia cientificamente referenciada. Vocês viram quantas referências aqui que a gente usa? Usa taxonomia de Bloom, usa Simon Sinek no Golden Circle, usa programação neurolinguística. No programa, o que tem mais? Várias abordagens de desenvolvimento humano, neurociência. Hoje, quando eu comecei a explicar por que era importante o domínio afetivo dentro da taxonomia de Bloom, eu dei uma mini aula de neurociência, certo? Não aprofundei, porque não é para encher vocês com neurociência, não dá tempo, né? Mas eu trouxe o elemento para poder trazer o molho, né? Para poder trazer as bases, para trazer consistência ao programa. Ok, meninas? Olha só, hein? Isso aqui não tem nem, acho que não tem nem mestrado e doutorado uma aula dessa não, gente, para construir o conteúdo. Vão somando, vão pensando nisso, porque o que vocês construírem a partir disso vai ser totalmente diferente do que vocês já construíram até hoje na trajetória de vocês em relação à elaboração de conteúdo, né, compartilhamento de ensino. E o mais importante de tudo isso, gente, isso não é simplesmente uma coisa desconectada. Isso é a tua vida. Isso é a tua dor ressignificada, os aprendizados da tua dor e você deixando um legado de alta qualidade. Esse é o programa Além da Dor. Vamos lá, então, meninas. Ó, agora, eu quero ouvir o grupo 3, que vai falar do psicomotor. Eu sei que tinha uma galera, né? Tinha uma galera lá. Eu vi Marcinha, aí as meninas estavam com a câmera fechada, eu falei, Jesus, vou botar mais gente lá, que eu não sei se vão conseguir abrir a câmera, mas eu vi que ficou a galera toda junta, né, Marcinha? Ficamos sim, estava um grupo bem bacana aí. Então, eu vou fazer um resuminho, a Dé também, se puder complementar, Dé, eu agradeço. Bom, agora depois você deu essas caixas pretas, na realidade, acho que a gente tinha que dar uma... Não, mas fala aí, porque... Vamos no principal, Não, mas assim, a percepção de vocês é super importante também, com certeza. Não, você vai ver sim. que isso foi elementar, foi base para a gente poder entender o conteúdo total. Claro, claro. Então, na nossa parte que foi de aprendizado, então nós listamos 3 itens aqui. A matriz de aprendizado,
o lado afetivo, né? O porquê dessa matriz. Nós fizemos várias técnicas e nos encontrávamos conosco mesmos, tanto no presente, passado e futuro, com nossos mentores, mentorados. Então, essa parte, assim, realmente trouxe bastante emoção. Então, seria o lado afetivo, o lado afetivo bem forte aí nessa técnica. E o psicomotor, claro, né? A execução da técnica, né? Ir para frente, ir para trás, dependendo de onde você estava visualizando os mentores e mentorados e você mesma, né? Aí nós temos o espelho, que teve também muito de afetivo, o fato de você se olhar no espelho todo dia de manhã e fazer essas afirmações positivas, né? E psicomotor, que foi até uma, né, que falou o fato de você fazer gestos e tudo mais envolveria também essa parte de psicomotor. E os planos universais, que tiveram uma boa base de conteúdo, primeiramente, e aí as técnicas também, né? Também fazendo na linha do tempo, que envolveram muito a parte de psicomotor. Então, nós tivemos bastante cognitivo no início, depois as técnicas do psicomotor. E o lado afetivo seria o fato de você trabalhar bem o equilíbrio, né, entre corpo, mente, espírito, corpo, alma e espírito. E a importância de você gostar de si mesmo, né? De se manter esse equilíbrio para estar bem e poder ajudar no bem-estar das outras pessoas também. Agora, no final das contas, como você mesmo disse, né, Dani? Em todos eles tem o cognitivo, porque você primeiro aprendeu a fazer para depois treinar, né? Perfeito, é isso aí. É isso aí. Maravilha, vamos aplaudir essas lindas. Débora, Marcinha, Thelma, Ana. Olha só, gente. Prestem bem atenção aqui, é outra fórmula da Coca-Cola, né? Sempre quando você estiver falando sobre uma prática, seja uma técnica, uma ferramenta, fica muito nítido a forma como nós, aqui no Instituto, usamos a estratégia da taxonomia de Bloom. E exatamente isso, Márcia, aparece os três. E é justamente por isso que é tão bacana, tá? Por quê? Olha só, então, eu vou fazer a aplicação, né, da taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom. Em relação a uma técnica ou prática ou vivência, tá? Ou exercício. Exercício é a mesma coisa de prática, né? Mas vou botar aqui assim. Então, primeiro enquadramento é o porquê, né? É o porquê. Então, você vai chamar a atenção para o porquê por meio, né, principalmente do domínio afetivo, certo? Então, vocês lembram no STAR, qual é o primeiro passo do método STAR, gente? Metáfora. Lembra quem é que já fez o método STAR aí? Por quê? Porque a metáfora ela vai direto no inconsciente. Né? E a metáfora pode ser uma história pessoal, uma metáfora conhecida, um caos que aconteceu, porque você vai tocando diretamente no inconsciente. Mas não é somente a única forma que a gente tem de começar. Eu posso começar contando uma história, ou eu posso começar diretamente chamando a atenção do público porque aquele conteúdo é importante, certo? Quando eu comecei aqui a falar para vocês sobre a taxonomia de Bloom, eu contei uma história, mas eu não falei, eu vou contar uma história. Né? Isso já está enraizado aqui, porque eu já sei que,
para que a minha audiência, para que eu capte o interesse da minha audiência, eu preciso chamar a atenção deles. O que a vida deles vai mudar com aquilo? Então, a gente começa por isso, tá? Depois disso, o que acontece? Você tem que explicar como é que vai acontecer. Você tem que demonstrar, não é verdade? A gente demonstra o como e o que. Lembra que a gente faz na hora que vai fazer a técnica, a gente tem uma coisa chamada passo a passo? No passo a passo da técnica, eu explico os elementos importantes que eu preciso conhecer para fazer aquilo, o quê, e eu também explico como que vai acontecer, não é verdade? Vocês lembram? Todas as técnicas que a gente fez. E aí eu vou focar no último grupo que eles falaram. Matriz e identidade. Eu não expliquei? Ó, gente, aqui é o ponto neutro, aqui é você falando com você mesmo no futuro. Eu não expliquei. Eu não expliquei o que é georreferência. Eu não expliquei o que é a propriocepção, que seria o sexto sentido, que a gente percebeu o espaço e, por isso, a gente tem o cálculo científico para poder saber que existe, né, um sentido científico em ficar dando passo para frente e para trás, né, que não é somente porque a Dani gosta de ficar andando para frente e para trás e que o Grinder inventou isso. Tem um processo científico que calça a relação que o cérebro faz em relação ao corpo se movimentando no espaço. Gente, o que é isso? É cognitivo. Entenderam? Então, tem o cognitivo, tem o afetivo do porquê e tem o psicomotor, porque, como a Thelminha falou, eu preciso me mexer para fazer, né? Então, tem uma correlação. Gente, seja o passo a passo da técnica da matriz de identidade, seja o passo a passo do exercício do espelho. Vocês estão entendendo? Ó, técnica, prática, vivência, exercício, tudo tem o mesmo formato e a mesma estratégia, tá? E aí, então, quando eu trabalho todos esses pontos, eu consigo executar. E lembra que o executar, ele tem a ver com a soma do afetivo, né, com o psicomotor? Então, quando eu somo isso, eu tenho uma execução 100%. Porque eu estou com interesse de fazer, eu sei que aquilo vai ser importante para mim, eu aprendi o como, eu sei o que é, tudo isso faz sentido para mim, e agora é só eu colocar em prática, executar. E aí a gente vai e executa. Agora é um mecanismo de melhoria contínua. Eu faço a primeira vez, eu faço a segunda, eu faço a terceira, e o ciclo vai se renovando. Ok? Maravilha, meninas. Agora, olha só. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Gostaram? Gostaram do nosso conteúdo? Eu vou tirar uma foto desses slides aqui. Vou colocar lá no grupo pra gente, tá? Assim que terminar aqui, eu vou tirar essa foto para vocês guardarem aqui o que eu desenhei aqui no Flip pra gente. E vou pedir duas coisas para vocês. Como a gente já avançou um pouquinho no horário, eu vou pedir para vocês colocarem, mandarem para mim, no privado, as expectativas cognitivas, psicomotoras e afetivas que vocês têm no nosso encontro de culminância, ok? Então, quem do grupo 1 vai mandar para mim as informações direto no privado das expectativas? Marilza, manda para mim no privado, tá? Do grupo 2, quem pode mandar para mim? Pode ser Vivi? Vivi manda para mim as expectativas? Eu sou do grupo 1, Dani. Ai, perdão. Tati? Tati é do grupo 2, né? Tati, manda para mim, Tati, as expectativas. Do grupo 3, Débora, minha linda. Do 3 eu que vou mandar, eu já anotei. A Débora vai mandar para mim. Gente, maravilha. Então, olha só. Temos alguns combinados aqui. Primeiro combinado, deu-se o start para o início da construção do seu legado. Ok?
depois da aula de hoje, olha quantas ferramentas você tem para elaborar a sua palestra, seu conteúdo, seu programa, seu mini, o que você quiser produzir com esse conteúdo, você já tem outra base para você fazer isso, tá? Mas lembre-se, sempre conectado ao que a gente fez lá na primeira fase, a tua dor. Combinado? A tua dor. Tem que selar aquela dor que você trabalhou, que você ressignificou. Esse é o meu pedido para vocês, tá? Então, esse é o primeiro start que deu. Já anota aí na agenda, já começa a elaborar, já começa a fazer, que no nosso último encontro vai ser a deadline para eu receber, tá? Segundo ponto, feedback. Então, o grupo 2 vai botar um feedback para o grupo 1, o grupo 3 vai botar um feedback para o grupo 2 e o grupo 1 vai botar um feedback para o grupo 3 em forma de texto no grupo do nosso ciclo. Combinado? No nosso grupo. E, para finalizar, as meninas que a gente já sinalizou aqui vão mandar para mim as expectativas que vocês elaboraram juntas para o nosso encontro de culminância. Combinado? Então, vamos dar um forte aplauso a essas lindas, ao nosso encontro de hoje. E vamos ao nosso grito de guerra. Mão no coração, mão esquerda no coração, mão direita em punho de força. 1, 2, 3. Vamos juntas, além da dor. Até o próximo encontro.